Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre um problema para a cultura do sorgo. A broca da cana-de-açúcar também aparece nessa cultura e tem causado prejuízos para os produtores do sorgo. Para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário, a gente recebe aqui a Simone Mendes, pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo. Então seja muito bem-vinda, Simone, é um prazer tê-la aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Notícias Agrícolas. Simone, então quer dizer que a broca da cana-de-açúcar, que é uma das principais pragas da cultura da cana, também aparece e causa prejuízos nas culturas do sorgo? Sim, Guilherme. Nós vínhamos percebendo isso em alguns ensaios e mesmo lavouras de cultivo do sorgo, sobretudo aquele sorgo forrageiro, aquele sorgo mais alto, a gente percebia muita infestação da broca da cana-de-açúcar porque ela causava o tombamento nessas culturas. E aí a gente começou a perceber também que no sorgo granífero, que tem um porte um pouco menor, às vezes por uma razão que a gente desconhecia, ou começava a haver alguma redução na produtividade. E então a gente começou a abrir o colmo desse sorgo e percebemos dentro do colmo desse sorgo uma galeria enorme desse inseto, né? Porque esse inseto faz uma galeria dentro do colmo da planta. Então ele vive muito escondido, vamos falar assim, dentro do colmo da planta, e o produtor muitas vezes não percebe essa infestação, não percebe que está tendo esse inseto praga, tem prejuízos e às vezes atribui esses prejuízos a outros insetos que não a broca, mas no fundo às vezes é a broca que está ali causando essas galerias imensas dentro do colmo e causando prejuízos na produção, sim. E Simone, como é que se dá essa migração da praga, então, da cana-de-açúcar para essas lavouras de sorgo? Bom, Guilherme, na verdade, esse é um inseto praga, ele é polífago. O que a gente chama de inseto praga polífago? Aquele inseto que se alimenta de várias espécies de planta. Só que a cana-de-açúcar é a principal cultura que esse inseto é praga. Então, por isso que a gente chama de broca da cana-de-açúcar. Mas ela ocorre em inúmeras outras culturas, como arroz, em algumas gramíneas, mesmo em pastagens ela pode acontecer. Só que causando um prejuízo menor às vezes, e no arroz é um prejuízo também muito grande, que a gente consegue medir, mas em outras culturas, às vezes, um prejuízo menor e muitas vezes também passando desapercebido. Então, o que ocorre não é uma migração desse inseto praga da cana para o sorgo. É que esse inseto já está presente no sistema, em inúmeras plantas, e quando a gente ali estabelece a cultura do sorgo, esse inseto começa a se alimentar do sorgo, causa galerias na planta, né, que impede ali a translocação dos fotoassimilados. Essa galeria fica, causa um broqueamento mesmo no colmo, e aí o sorgo não consegue encher a panícula, né? Os fotoassimilados produzidos pela planta não conseguem chegar até a panícula e o sorgo perde em produtividade. E aí, Simone, qual que é o tamanho desses prejuízos, essas perdas de produtividade podem chegar até quanto aí se não for cuidada dessa situação? Guilherme, nós fizemos uma pesquisa recente, que está até publicado no Journal Apply Entomology, e o que mostra, por 3 safras seguidas, né, e a gente fez uma pesquisa muito detalhada, foi uma pesquisa até de doutorado da estudante Camila, que ela defendeu essa tese na Universidade de Lavras, que mostra que, dependendo do cultivar, esse prejuízo é da ordem de 50% em média. E como nós fizemos em mais de uma safra, em algumas condições, esse prejuízo chegava a quase 100% do plantio, né? Então, existem sim cultivares que vão ser mais resistentes a essa praga, a esse inseto, e aliado a esses cultivares, nós temos que utilizar inseticidas químicos para controlar esse inseto, para que não deixe ele causar esse prejuízo. Mas vamos falar assim, em média, esse inseto vem causando um prejuízo em torno de 30% a 40% da produtividade do sorgo granífero.
E aí, Simone, até diante desse tamanho de prejuízo e por ser uma praga, como você destacou, né, muitas vezes escondida ali na cultura, como é que o produtor faz para ter um controle efetivo da broca da cana-de-açúcar na sua cultura do sorgo? Tem algum passo a passo, algumas recomendações que a gente pode destacar aqui? Isso, Guilherme, assim, é fundamental que o produtor fique atento na sua lavoura, né? Hoje a cultura do sorgo ela vem sendo atacada não só pela broca, hoje uma praga muito importante do sorgo é o pulgão do sorgo, né? Que uns 5 anos a gente constatou essa praga no Brasil, ela não existia no Brasil, constatou essa praga no Brasil, causando prejuízos enormes. E além do pulgão do sorgo, a gente tem que estar atento também à broca. E por ser uma praga invisível, ele não vai rodar a lavoura e fazer esse monitoramento normal da lavoura, ele não vai perceber a presença desse inseto. É necessário que o produtor, ao fazer o monitoramento da sua lavoura, ele se preocupe em abrir os colmos, né? Ele estabelece, então, um percentual ali de fazer a amostragem na lavoura, em alguns pontos, que ele consiga abrir o colmo para perceber a presença do inseto. Se ele não abrir o colmo e não perceber a presença desse inseto, dificilmente ele vai constatar essa infestação, tá? Então, é uma tarefa a mais para o produtor hoje, né? Uma tarefa a mais no monitoramento, mas que eu considero que é fundamental para reduzir esses prejuízos, né? Porque a cultura do sorgo é uma cultura que está aumentando muito em área e em produção no país, e a gente tem que tomar muito cuidado para fazer essa produção, para que não tenha prejuízos mesmo, né, Guilherme? Seja pelo pulgão, seja pela broca da cana e até mesmo pela espodóptera, que é uma outra praga da cultura importante. E aí, fazendo essa abertura dos colmos, verificando a presença do inseto na lavoura, o que o produtor pode fazer, quais que são ali os próximos passos? Isso. Nós estabelecemos nessa publicação que se o produtor encontrar 3% de colmos infestados, ele já pode entrar com uma medida de controle, né? Então, fazendo esse monitoramento, encontrando 3% de galerias no colmo da planta, seria o momento ideal que ele entrasse com uma medida de controle. O que acontece hoje no Brasil é que nós temos poucos produtos inseticidas com registro para essa praga no sorgo. Mas, felizmente, existe uma outra espécie de praga que é muito percebida na cultura do sorgo, que é a espodóptera. Spodoptera frugiperda é uma praga importante no milho e é uma praga importante no sorgo também. E essa praga, o produtor consegue visualizar muito fácil. E infestações da Spodoptera, nós temos a recomendação que faça a pulverização, a aplicação com 20% de plantas infestadas com Spodoptera. Então, uma característica interessante que eu gostaria de lembrar aqui é que, ao fazer aplicação com inseticida químico para controlar Spodoptera, procure o agrônomo, procure o técnico, para que recomende também um inseticida que, além de Spodoptera, ele tem uma ação também sobre a Diatreia saccharis, porque aí ele já vai fazer o controle das duas pragas sem muitos problemas e sem muitos prejuízos. Então, percebendo Spodoptera, indo à lavoura controlar Spodoptera, peça ao agrônomo que recomende também um produto que tenha uma ação para a diatreia. Se esse produto que controla Spodoptera também controlar a diatreia, o produtor dificilmente vai ter grandes prejuízos na lavoura em função da Diatreia saccharis, da broca do colmo. E a gente está no momento, né, Simone, que esse cultivo de sorgo tem crescido no país, aumentado essa opção de segunda safra em muitas regiões. Então é importante a gente reforçar essa atenção, esse cuidado do produtor, né? Claro, Guilherme, assim, muito em função dessas mudanças climáticas também, o sorgo tem se apresentado como uma ótima cultura, né? Como uma cultura muito resiliente a essas mudanças climáticas. Ela tem uma resiliência à temperatura um pouco maior que o milho, né? Ela tolera, suporta temperaturas um pouco mais altas, um estresse hídrico às vezes um pouco mais alto que o milho. Então, ela tem sido uma cultura muito recomendada. E outra questão importante é que o sorgo é uma cultura que não é hospedeira.
ela não a cigarrinha do milho, que é uma praga muito importante na cultura do milho, ela não é praga na cultura do sorgo. Então, muitos produtores têm migrado da cultura do milho para a cultura do sorgo em função dos grandes prejuízos mesmo que eles vêm tendo com a cigarrinha do milho e com os patógenos que ela transmitem, que causam os enfesamentos na cultura do milho. Então, é muito mais fácil, vamos falar assim, controlar a diatreia, a broca do colmo no sorgo, controlar o pulgão do sorgo, do que controlar a cigarrinha lá no milho. Então, isso tem sido um dos motivos assim que os produtores realmente têm migrado para a cultura do sorgo. Uma vez plantado o sorgo, entendeu que essa é uma opção importante de segunda safra na propriedade e que vamos implantar o sorgo, vamos prestar atenção com essas pragas, né? Vamos prestar atenção nesse cultivo para fazer tudo certinho e não ter maiores prejuízos. Simone, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa situação, esse alerta para o produtor de sorgo que, como você disse, tem crescido cada vez mais esse cultivo aqui no país. Se você quiser destacar mais algum ponto, deixar mais algum recado para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer o convite para essa entrevista, né, para essa oportunidade, e dizer ao produtor que tem algum problema, que procure o agrônomo e que pode procurar a gente na Embrapa, sim. A Embrapa está à disposição para os produtores. Um abraço, Guilherme, um abraço a quem está nos assistindo. Simone, mais uma vez, muito obrigada. A gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas abertas para você, para todo mundo aí da Embrapa, sempre voltar e contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Obrigado, até a próxima. Até mais. Essa a Simone Mendes, pesquisadora da Embrapa Sorgo e Milho, conversou com a gente para trazer esse alerta importante para o produtor de sorgo, a presença da broca da cana-de-açúcar também na cultura do sorgo. Uma praga silenciosa e muitas vezes de difícil localização por parte do produtor, já que ela fica dentro do como do sorgo e aí não há monitoramento visual na lavoura que faça o produtor ter essa identificação. A Simone destacando aqui para a gente pesquisas recentes desenvolvidas por pesquisadores da Embrapa, inclusive a Simone envolvida ali nessa pesquisa, trazendo essa situação, perdas médias entre 30% a 40% no sorgo, mas que podem chegar até 100% em algumas regiões e algumas condições, devido à broca da cana-de-açúcar, e aí o produtor, por não ver essa praga na sua lavoura, acaba atribuindo essas perdas a outras pragas, mas na verdade tem esse inseto lá dentro do como fazendo esse prejuízo. Recomendação da Embrapa, fazer uma amostragem na sua lavoura, pegando como, abrindo ele e verificando se existe um inseto lá dentro. E aí, a partir do momento em que mais de 3% dos comos da lavoura estiverem com a presença do inseto, é o momento de entrar com a aplicação. A Simone até destacando que no momento existem poucos produtos, poucas opções para defensivos registrados para essa praga no cultivo do sorgo, mas existem opções de inseticidas para lagartas e espodóporas que também fazem o controle da broca da cana-de-açúcar. Então é um momento importante, é uma solução viável o produtor fazer esse controle casado das lagartas de espodópora, já fazendo também esse controle da broca da cana-de-açúcar para evitar essas perdas. O sorgo tem crescido bastante de produção no Brasil nos últimos anos, tem se consolidado como uma importante alternativa para a segunda safra, então é bastante importante realizar este controle, realizar esse manejo para evitar essas perdas que podem ser bastante grandes, como a Simone, pesquisadora da Embrapa, destacou aqui para a gente. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.